liebe Leute, wie geht's? Alles gut? Leute, hoje nós vamos continuar então com as conjunções. Nós vimos o adusou, que é aquela forma mais básica das conjunções, das estruturas de frases, que não muda a estrutura, né? Continua sujeito, verbo e complemento. Hoje nós vamos ver os outros dois tipos de estruturas com conjunções. Vamos lá? Então, caríssimos, aqui nós temos Konjunktionen, conjunções, Satzstrukturen, estruturas das orações. Então, essa aqui é que a gente já viu, é a do aduso, né? Sujeito, verbo, complemento, a vírgula, se for o caso, às vezes não precisa, quando for o den, daí precisa sempre. Aí vem a conjunção, vem o sujeito, o verbo e o complemento. Então, a estrutura fica normal, sujeito, verbo, complemento. A conjunção não modifica a estrutura da frase. Aqui estão aquelas que a gente já viu, né? O aba, que é o mais, o den, que é o pois, und, e, zonda, mais sim, e o, oda, que é o ou. Essas palavrinhas aqui, essas abreviaturas, eu coloquei aqui embaixo da tabela. Aqui, ó, pessoal, bem no final da tabela, você tem aqui o que quer dizer cada abreviatura dessa, tá? Eu coloquei isso porque a gente vai precisar ver em cada conjunção o que ela significa. Se ela é causal, temporal, final, concessivo, condicional, consecutivo ou da modal, tá? Então, aqui a gente vai ver, a gente já viu o adusou, né? Eu coloquei as cores porque muita gente grava por cores. Eu sou assim, eu gravo muito por cores. Então, eu coloquei as que não mudam a estrutura azul, as que vão mudar a estrutura vermelha e verde, que é o que a gente vai ver agora, como ficam essas estruturas. Então, no caso da Hauptsatz und Nebensätze, orações principais e subordinadas, tá? Então, eu vou ter uma oração aqui, uma oração aqui. Eu vou ter uma vírgula e daí eu vou ter uma conjunção. Se eu tiver uma conjunção das vermelhas, vai mandar o verbo lá para o final da frase, tá? É isso que confunde bastante na hora de falar, porque no português a gente não está acostumada com esse tipo de estrutura de frase, tá? Então, aqui vai vir a conjunção, aqui vai vir o sujeito, e vai vir tudo que você quer dizer aqui no meio, e por último virá o verbo, tá? Então, eu tenho esse tipo de estrutura aqui na vermelha, ou eu posso também começar com a conjunção. Se eu começar com uma conjunção vermelha, eu vou ter a conjunção, vou ter o sujeito, vou ter tudo que eu quero dizer e o verbo no final. Aí eu vou ter uma vírgula e quando eu continuar a falar o que eu quiser, o verbo vai ter que vir já em seguida aqui, no começo da frase, antes do sujeito. Então, eu vou ter verbo, verbo. Daí vem o sujeito e o resto do que eu quero dizer, tá? Então, essas são as duas estruturas das conjunções que eu vou falar para vocês, que é verbo and position, tá? É bem importante isso aqui. Então, se você começou com a conjunção vermelhinha, você vai pôr um verbo no final, vai pôr a vírgula e vai pôr outro verbo no final, se você for continuar o que você quer dizer, tá? Ok, pessoal? Aí, então, nós vamos ver as vermelhinhas agora. Depois a gente vai para as verdes, tá? Então, eu coloquei algumas conjunções. Claro que tem muito mais conjunções, mas eu coloquei as que mais a gente usa, tá? As que mais nós vamos usar nas estruturas nossas, que vocês sempre vão usar na hora de falar, na hora de escrever alguma coisa, são essas aqui. Então, aqui estão as abreviaturas que eu coloquei lá embaixo, que quer dizer cada uma, né? No caso do causal, weil é o porquê, é a conjunção porquê. E também quando você tem uma pergunta, warum, você vai responder com weil. Você não vai responder, por que você não foi trabalhar hoje? Ah, porque não sei o que. Não vai ser o mesmo porquê como no português, que é sempre porquê. No alemão eu tenho warum, eu vou responder com weil, que vai jogar o verbo pro final, tá? E quando ela for conjunção também, ela vai jogar o verbo pro final, é o porquê, tá? Aí nós temos o KK, que é o consecutivo, que é o das, que é o que. Das com dois S é a conjunção que, tá? Nós temos aquele das que é o das do artigo das, nós temos o das que é isto, was ist das, que a gente fala, mas esse das com dois S é a conjunção que.
Aí eu tenho a final, que é zu. Então, eu vou pôr o que eu quero dizer aqui no meio, zu plus infinitivo. Então, eu vou colocar o que eu quero dizer, zu, o verbo vem no infinitivo, tá? Zu arbeiten, no caso, para trabalhar, eu estou aqui para estudar alemão, tá? Zu Deutsch, Deutsch zu sprechen, zu lernen, ok? Então, o verbo vem no infinitivo aqui no final, é a conjunção para. Aí eu tenho outra final aqui, que é o damit. Damit é o para quê, ok? É a conjunção para quê. Tudo isso nós vamos ver em exemplos depois. Aí nós temos o temporal. Als. O als é o quando. Aqui eu coloquei uma vez, porque esse als é para você vai usar lá no passado uma situação que aconteceu há muitos anos atrás e que não voltou a se repetir, ok? É quando eu nasci, quando meu avô não sei o que lá, quando eu ia para a escola. Então esse é o als. Ele também vai jogar o verbo no final, tá? E quando aconteceu uma vez no passado. Aí nós temos o outro quando, que é o temporal também, que é o wenn, que é mais de uma vez. Esse aqui é o quando que você usa mais recente, tá? Quando eu for, quando eu fui, ontem quando eu fui lá, não sei o que lá, então você vai usar esse aqui, que ontem quando eu fui trabalhar, você continua trabalhando no mesmo lugar. Ontem quando eu fui ao mercado, você vai voltar ao mercado várias vezes, então você vai usar esse aqui, que é para mais de uma vez, que é que você usa normalmente no dia a dia para o que você está fazendo. E esse aqui é que você vai usar o que aconteceu lá atrás. Aí nós temos mais uma temporal, before, que é antes de, conjunção antes de. Também joga o verbo lá no final. Outro temporal, nachdem, depois que. Também vermelhinha, vai jogar o verbo no final. Temporal, seitdem, desde que. Tá? Nós temos o seit, que é desde, né? A gente usa bastante. E tem a conjunção seitdem, desde que. Aqui eu esqueci, pulei esse aqui depois do wenn, que você vai usar quando for mais de uma vez. Nós temos também o immer wenn, sempre que, tá? Então esse também você vai usar sempre, né? Não é como o als, que é só antigamente. Immer wenn, sempre que. Outra que vai jogar lá para trás. Aí o before, antes de, que eu já tinha falado. Nachdem, depois que. Seitdem, desde que. Aí nós temos outro temporal, bis, até, tá? Também vai jogar quando ela for uma conjunção, você usar ela como uma conjunção, ela vai jogar o verbo por final. Temporal, solange, enquanto. Consecutiv, solange, temporal. Consecutiv, obwohl, embora. Tá? Condicional, falls, caso. KK, consecutivo de novo. Aqui é condicional. Consecutivo, so das, tanto que. Modal, ohne das, sem que. Reparem que é o das com dois S, tá? Temporal, während, enquanto. Tá? Conjunção während. Conjunção da. Essa conjunção, o da, ele tem 1001 utilidades. Ele pode ser usado, ele é uma conjunção que tem vermelha, que tem verde, que pode ser um advérbio, que pode ser um monte de coisa. Aqui, ele é usado como uma conjunção. Quando você usar o da como uma conjunção já que, você vai jogar o verbo para o final da frase. O when, também condicional, ele pode ser tanto quando, que a gente fez aqui, quando, como eu deveria ter posto tá junto. Como o when, se, ele se refere a se e não a quando, tá? Então, ele pode ser quando e pode ser se. Também joga o verbo para o final. So, fala tudo que você quer, vírgula, so é tão que, quanto, tão. Tão, quanto, tão. Então, essa frase a gente vai pegar exemplo dela também. Temporal, so bald, so wie, tão logo. Kaum, vírgula, als, mal, vírgula, quando. Jedes Mal, temporal, toda vez que. Temporal, so oft, todas as vezes que. Todas essas, então, você vai pôr o verbo lá no final, ok? Agora, nós vamos passar para a parte verde, para essa parte aqui.
Grüne. Então, Verb zweite Position. Aqui, rote, Verb in die Position, né? Que são as vermelhinhas. O verbo vai para a última posição. Grüne, Verb zweite Position. O verbo na segunda posição. Essas conjunções eu vou explicar ali embaixo. Então, as verdinhas, elas são... Aqui, ó, Adverbien, eu não mostrei a estrutura aqui, desculpe, Entschuldigung. Adverbien als Konjunktionen. Advérbios na função de conjunção. Então, todas essas verdinhas, na verdade, são advérbios, só que elas estão aqui na função de conjunção. Então, a estrutura dela vai ser sujeito, verbo e o complemento. Aí você coloca uma vírgula, põe a conjunção verdinha, em seguida o verbo e depois o sujeito. Então, o que aconteceu nessa estrutura? Não é sujeito e verbo, é verbo e sujeito. Eles trocaram de posição aqui. Essa é a estrutura das verdinhas, tá? É isso que muda aqui. Então, tudo que você tem de conjunção no alemão são essas três estruturas, gente. É meio complicadinho no começo, mas depois, com o passar do tempo e os exercícios, vocês vão se acostumando. Então, causal, deshalb, por isso. Causal, deswegen, por isso também. Tem vários por isso que significam por isso. Então, aí vai da situação que você está usando ela, o que mais combina. Temporal, davor, antes disso. Temporal, danach, depois disso. Ó, o da aqui, ó. Temporal, da, aí, tá? Nós já tinha lá embaixo já que, agora nós temos o da que é aí. Temporal, dan, então. Consecutivo, dan, então, consecutivo, also, portanto. Consecutivo, so, assim. Modal, sonst, senão. Final, dazu, para isso. Final, dafür, para isso também. Aqui eu dei uma borradinha aqui, mas isso aqui é a conjunção temporal inzwischen, nesse meio tempo, tá? Inzwischen. Aqui é um Z, um W, I, S, C, H, E, N, tá? Inzwischen, nesse meio tempo. Causal, nämlich, pois, mais precisamente. Nós temos o pois, que é o den, e temos o que é azulzinho lá do aduzou, e temos esse aqui também, nämlich, que também é pois, mais precisamente. Temporal, währenddessen, enquanto isso. Nós temos o während, que é enquanto, e o währenddessen, enquanto isso. Concessivo, jedoch, contudo. Modal, stattdessen, em vez disso. Causal, darum, por isso. Vocês já viram quantos por isso nós temos? Danach, né? Nós temos o deshalb, deswegen, danach, darum, tudo por isso. Vai da situação como você vai usar, o que cabe melhor na tua frase. Final, trotzdem, apesar disso. Temporal, zuletzt, por último, por fim. Temporal, bis dahin, até então. Temporal, seitdem, desde então. Condicional, entweder oder, ou. A gente viu lá no aduzou que a gente tinha o oda como ou. Se eu quero dizer ou, eu não vou dizer oda. Eu vou dizer entweder oder, ou. E o consecutivo, hiermit, com isso. Essas são as principais verdinhas, as principais vermelhinhas, são as principais conjunções que você vai usar aí no teu dia a dia. Então, aqui estão a tradução das abreviaturas para você, né? Se você quer ir tirar um print para ficar melhor na hora de fazer um exercício.